Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa que não é um programa proselitista, mas um programa que tem como personalidade, característica, objetivo e principalmente a finalidade de falar sobre a Parashat HaShavua, ok? E é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dudani, o Gabriel Kalev e a Ariela Hesed. Não é um programa proselitista, ok? Mas um programa feito, um projeto feito especialmente para a minha família, para falarmos sobre palavras de Torá, uma mesa redonda e tentarmos buscar soluções dos problemas contemporâneos à luz da Torá. Ok? Essa semana, estudando a Parashat de Miketz, vamos fazer a brachá da leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão, e aí a gente vai falando por tópico, explicando o que a Parashá vem falar para a gente, vem trazer qual a mensagem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, venat lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten haTorá, amém e amém. Agora nós vamos começar aqui falando sobre a segunda aliá que vai então no capítulo 41, do Pasuk 15 até o Pasuk ainda 41, até o Pasuk 38. Vamos continuar aqui. Então fala aqui, o faraó disse então a Yosef: eu tive um sonho, não há ninguém que possa interpretá-lo. Eu escutei que quando tu ouves um sonho, tu podes entendê-lo e então interpretá-lo. E Yosef respondeu ao faraó, dizendo: a sabedoria para interpretar sonhos não vem de mim. Olha aí, tzadik não coloca a glória e a honra sobre ele, mas sim para Hashem. Deus pode colocar em minha boca uma resposta que satisfaça ao faraó. O faraó então relatou, aqui a Torá vem descrevendo tudo de novo, ok? O sonho. E Yosef disse ao faraó, então, os dois sonhos de faraó, já no Pasuk 25, os dois sonhos de faraó têm um único significado. Deus contou ao faraó o que ele está planejando fazer. Como contei ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que ele está para fazer. 7 anos estão chegando, durante os quais haverá uma grande abundância de alimentos em todo o Mitzrayim, Egito. O significado do ato de engolir é que esses anos serão seguidos por 7 anos de fome, quando toda a fartura do Egito será esquecida. A fome assolará a terra. O fato de não ser reconhecível se as vacas magras engoliram as gordas, o significado disso é que a fome será tão grande que ninguém poderá conceber que um dia houve fartura na terra do Egito. Com relação ao respeito do sonho de faraó, isto ocorreu porque o assunto já está pronto diante do Eterno, de Deus, e Deus o concretizará muito em breve. Agora o faraó, olha interessante, ponto. Os nossos sábios vão dizer, o Rashi vai dizer que qual era o papel de Yosef. Yosef foi ali para interpretar os sonhos. Pronto, acabou. E aí surge a pergunta, como é que pode uma pessoa, um homem recém-saído da cadeia, ou seja, prisioneiro, um homem que é acusado de estupro, de violar, atentado ao pudor, quem é essa pessoa que é escravo? Além disso, escravo, que no Egito, a gente sabe, estudando agora antropologia cultural, a história da antropologia, que a escravidão no Egito era muito rigorosa, ninguém ascendia na sociedade, era uma sociedade muito severa com relação a quem era agricultor e etc. Era muito bem dividida a classe social no Egito, jamais ascenderia um escravo, tinha mínimas condições de vida. Como é que um escravo, ele parece até pedante, arrogante da parte dele, como é que ele se atreve a querer dizer para o faraó como o faraó deveria governar o Egito? Quem é esse escravo? Já viu aquele ditado? Né? Você sabe com quem você está falando? Ou quem é você para me dar conselhos? A gente pode pensar isso, né? Não seria muito ousadia ou imprudência de Yosef dele
além, já tinha dado a interpretação, mas se atrever a dizer ao faraó como ele deveria governar, o faraó, o rei do Egito. Então, olha o que ele diz aqui, já vou explicar sobre isso. O Passuca 33 diz: agora o faraó deve procurar uma pessoa, tá, sensata e sábia, quer dizer, o Yosef, o escravo, o marginal, o preso, dando conselhos a faraó. Agora você deve procurar uma pessoa sensata e sábia e nomeá-la administrador sobre toda a terra do Egito. O faraó deve então apontar um funcionário, olha só, ordenando ao faraó como deveria fazer, apontando funcionários sobre a terra e preparando a terra do Egito durante os 7 anos de fartura, que eles coletem, dando ordem, que eles coletem toda a comida durante esses 7 anos bons que se aproximam, e que eles armazenem os grãos sobre o controle do faraó, ou Paró. O alimento será mantido nas cidades da guarda, quer dizer, ele determina, é ele que decide o que vai fazer com o alimento ainda, tá? Alimento será mantido nas cidades sobre guarda, perdão. O alimento guardado pode então ser retido como uma reserva para a terra quando os 7 anos de fome vierem ao Egito, e assim a terra não será destruída de fome. O faraó e todos os seus conselheiros consideraram o plano excelente, e o Paró disse aos seus conselheiros: mesmo se tentarmos, isso entre parênteses, poderemos encontrar outra pessoa que tenha em si o Espírito de Deus como este homem? Aqui termina a segunda aliá. Agora nós vamos passar aqui explicando esse atrevimento. Como é que pode Yosef fazer isso? Rashi vem trazendo a explicação para a gente aqui. Olha que interessante. Ele faz que aquilo que eu falei, as palavras que eu falei, foi que eu aprendi com o Rashi aqui, né? Diz que, sobre o seguinte: certamente Yosef deveria ter interpretado somente o sonho, olha, e pronto, acabou-se. Né, e permanecer calado, né? Como pôde, então, uma pessoa que somente poucos minutos antes se encontrava na prisão, diz Rashi aqui, né, aconselhar o rei do Egito sobre como dirigir seu país, dizendo que Yosef não era ministro do rei, tá? Ele não era conselheiro do rei, ele era um criminoso, ok? Que acabara de sair da prisão unicamente devido à sua excelente reputação para interpretar sonhos. Como é que ele poderia? Podemos argumentar que Yosef não estava oferecendo qualquer conselho, um conselho qualquer, não era da cabeça de Yosef isso, mas sim que isso também fazia parte de sua interpretação do sonho do faraó, ou seja, não era o próprio Yosef que estava fazendo isso, mas fazia parte, tá, dessa revelação que era divina. Por isso é que o faraó também não brigou com ele e disse: como você ousa fazer isso, você sendo um escravo? Então por isso que não houve nenhuma contestação aí do faraó e também dos seus conselheiros, né? Como diz aqui, que todos os conselheiros consideraram o plano de... Como é que pode todos eles? Alguém poderia dizer, né, mas quem é esse escravo que ousa a falar isso do Egito, como eu já vi alguns filmes, né, alguns trabalhos hollywoodianos falando, brigando, você é um escravo. Não, então nada disso aconteceu, porque eles consentiram e ficaram calados, porque isso fazia parte desse grande plano divino, fazia parte dessa revelação. Aqui existe uma outra pergunta: se a repetição de um sonho significa que esse sonho iria acontecer logo. Então a gente sabe, se a gente tem um sonho que se repete muito, significa que aquele sonho realmente vai acontecer logo, está prestes, já está determinado. Agora, por que então o sonho de Yosef levou 22 anos para se materializar? Segundo o Rashbam, a repetição de um sonho somente é um sinal de que se concretizará em breve, se ele se repetir 2 vezes na mesma noite. Então, segundo o Rashbam, só vai acontecer se acontecer na mesma noite 2 vezes. Assim, embora os sonhos de Yosef de fato se repetiram, eles não se materializaram logo, porque os 2 sonhos aconteceram em noites diferentes. Isso daqui é uma explicação de Rashbam. No caso aqui do faraó, existe uma discussão que ele teve na mesma noite. Outros vão dizer que ele não teve na mesma noite. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechayon lo natan betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen ve'amen. Shalom aleichem, lechitraot.